Hello, everybody! Meu nome é Renata, estamos começando mais uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. Quero dizer que estou feliz com essa oportunidade e espero que a gente faça bom proveito dessa aula e desse momento juntos. Hoje nós vamos trabalhar com notícia. E eu trouxe uma notícia para vocês sobre atividade física e eu vou ler bem devagar em inglês para que vocês possam treinar o listening, tudo bem? Então, à medida que eu for lendo, a gente vai traduzir junto e convido vocês para prestar bastante atenção sobre a informação que vai ser passada, né? Acredito que vai ser de muito proveito para todos nós e temos que observar como que a notícia foi passada e qual é a informação passada por essa notícia. Tudo bem? Então, no final da aula, ou no meio da aula, a gente vai abordar questões sobre como essa informação foi passada, como que essa informação mesmo foi passada, como que ela foi passada no início e como mudou a informação no meio da notícia. Combinado? Então, vamos lá, vamos ler a notícia e trabalhar depois a questão verbal nos próximos slides. Physical activity prevents almost 4 million early deaths worldwide each year. Muito bem. O que essa notícia informou? Que a atividade física previne em volta de 4 milhões de mortes precoces no mundo todo a cada ano. Tirado da Universidade de Cambridge, nesse site que vocês viram aí. Próximo slide. Research into lifestyle factors such as lack of physical activity, poor diet, drinking alcohol and smoking tends to focus on the harms these do to death. Muito bem. Aqui informa quais são os danos causados por alguns fatores de estilo de vida, como a falta de atividade física, né, uma dieta pobre em nutrientes, o hábito de beber bebidas alcoólicas e de fumar. Então, isso a reportagem vai mostrar, sempre foca, as reportagens dos cientistas sempre focam nos danos que isso causa, nos danos que esses hábitos causam à saúde. Próximo slide. Dr. Tessa Strain, então, esse doutor usou uma fração chamada como prevented fraction numa população e percebeu qual que foi a queda que teve nos casos de morte prematura, né? Então, essa proporção foi usada, that were prevented, as mortes que foram prevenidas devido à atividade física. No próximo slide, a gente vê que a equipe médica, a equipe de cientistas, observem essas palavras em vermelho, que a gente vai analisar, vamos trabalhá-las daqui a pouco. Então, a equipe analisou 168 países. A equipe analisou dados de 168 países que seguiram a recomendação mundial da saúde. E qual foi essa recomendação mundial da saúde? Que a gente pratique pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Portanto, 150 minutos de atividade física de moderada intensidade. Ou 75 minutos de uma atividade física mais intensa, semanalmente. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. No próximo slide, a gente vê que eles informam que eles quem? Os pesquisadores found, olha essa palavra em vermelho, eles descobriram o quê? Que devido à prática de atividade física, houve uma queda de 15% das mortes prematuras, né? Então, prestem bem atenção no que essa notícia está trazendo como informação. Vamos lá? Então, muito bem, qual a informação trazida? Devido à atividade física, houve uma queda lower nos casos de morte prematura. Aqui eles falam que essas mortes prematuras estão sendo avisadas, os cientistas sempre abordam uma maneira negativa de informar.
eles informam o número de morte. E agora eles estão observando que existe uma outra maneira de passar informação. Eles querem passar a mesma informação de uma maneira diferente, de um jeito mais positivo. Olha aqui. O debate, a conversa, o assunto pode ser passado de uma positive way, de um jeito positivo. Então, como que será informado? Como eles estão percebendo que é uma melhor maneira de informar? No próximo slide, eles falam isso. Nós estamos sempre apontando pelos lados negativos da falta de atividade física. Agora, a gente quer informar a população de um jeito diferente. A gente quer informar o número de mortes que estão sendo evitadas devido à prática de atividade física, né? E no próximo slide ele falou, assim a gente vai poder convidar as pessoas, de falar, olha o número de mortes que estão sendo evitadas, de vez de mostrar o número de mortes que estão acontecendo, né? Devido à falta de atividade física, certo? Então houve uma mudança na maneira de anunciar. Então, a notícia agora está sendo passada de um jeito diferente. Eu achei extremamente legal, assim, relevante, essa mudança de perspectiva dos pesquisadores. De vez de passar uma informação de um jeito mais negativo, mostrando o número de mortes que acontece pela falta de atividade, agora eles perceberam, vamos passar a mesma informação de um jeito positivo, mostrando o número de mortes evitadas, devido à prática de atividade física. E eles falam isso, que vamos falar o lado bom e falar, olha, está dando certo, né? Mortes estão sendo evitadas e vamos aumentar esse número, né, de pessoas que estão sendo salvas devido à prática de atividade física. No próximo slide, para concluir a reportagem, eles sugerem, né, no site, se vocês forem lá, há uma sugestão das atividades físicas que a gente pode praticar ainda que estejamos nesse momento difícil de nossas vidas, né? Então, algumas maneiras de se manter ativo durante o período de lockdown, que é o período de reclusão, de fechamento social, né? Muitos países, eles estão defendendo o distanciamento social, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente nesse período de reclusão, ainda há algumas maneiras, olha a sugestão, atividades como alongamento, certo? Uma videoaula online, né, de alguma atividade física, e até uma caminhada, o que faz muito benefício, não só fisicamente, mas psicologicamente, alguma caminhada em um parque de áreas verdes, né, mais afastados, mais seguros. Tudo bem? Então, essas são algumas atividades físicas para a gente fazer ainda nesse momento, né, de mais reclusão. Tudo bem? E agora, convido vocês, dê uma analisada comigo. O que vocês acham que essas palavras marcadas, essas palavras sublinhadas, usadas em vermelho, têm em comum? Quais são essas palavras? Qual grupo gramatical elas pertencem? A qual grupo gramatical? Analisem aí vocês. Quem falou verbo acertou? É um grupo de verbos, todas essas palavras, e elas estão num tempo verbal chamado past simple, passado simples. Vamos lá, vamos estudar esse tempo verbal agora. Próximo slide, a gente vai ver que o passado simples, todos os verbos estavam no passado simples, eles marcados em vermelho. Passado simples é um tempo verbal que a gente usa quando nós vamos falar de um evento que começou e finalizou no passado. No inglês, assim como em português também, todas as línguas têm a maneira de expressar. A gente usa o tempo verbal de acordo com o que a gente quer falar, da informação que a gente quer passar, certo? Então, tem alguns tempos verbais que mostram uma ação que começou no passado e ela acontece, ela tem uma ligação com o presente. O passado simples, o past simple, é um tempo verbal diferente, porque ele mostra um evento, uma ação que começou no passado e finalizou no passado. Tudo bem? Então, o past simple descreve ações que começaram e finalizaram no passado. E, geralmente, eles marcam algum tempo específico. Tem alguma marcação, algum advérbio de tempo ou uma expressão adverbial que vai falar quando que aquele fato aconteceu. Por exemplo, podemos dizer, I traveled to United States. Eu viajei para os Estados Unidos, né? Então, viajei, fui, ação terminada, concluída. Né? Isso é o passado simples. Muito bem. Outra coisa extremamente importante falando do passado simples é que quando a gente fala de passado simples, a gente fala de dois grupos de verbos, dois grupos principais, que são um grupo menorzinho de verbos chamados verbos
regulares. Esses verbos regulares, todos eles, sem exceção, terminam com ed. Tudo bem? Um outro grupo de verbos são chamados os verbos irregulares, que têm uma forma irregular no passado simples. Devemos aprender as formas desses verbos irregulares. Muito bem, vamos lá então. Os verbos regulares terminam com ed e os verbos irregulares não têm uma regra, a forma dele deve ser aprendida. O exemplo, a gente viu aqui o primeiro exemplo. The team looked. Então, a equipe analisou. Terminou com ed, verbo regular. O segundo exemplo. They found that globally. Eles descobriram o verbo found. O verbo found veio do verbo find, que é o verbo encontrar. Portanto, o verbo find, encontrar, a forma do passado dele é found. É um verbo irregular. Tudo bem? Próximo slide, a gente lembra, a gente ressalta a necessidade de usar o auxiliar do passado simples. Cada tempo verbal em inglês, para a maioria dos verbos, tem um auxiliar. O auxiliar do passado simples é o did, né? E nas frases negativas a gente usa o did mais a partícula not. Então fica didn't, tudo bem? Ao exemplo, health experts didn't frame the debate in a positive way. Os especialistas não enquadravam, não passavam a notícia de uma maneira positiva. Também, no passado simples, usamos o did antes do sujeito para fazer as perguntas junto com o ponto de interrogação. Então, a pergunta no passado simples é feita com auxiliar did antes do sujeito. Observe que o sujeito está circuladinho e tem o ponto de interrogação. Tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo principal fica na forma básica dele. Muito bem, concluindo a nossa aula hoje, vamos lembrar do que foi falado. Nós trabalhamos com o desenvolvimento da participação crítica, convidando vocês a perceber como a informação da notícia foi passado e também o gênero textual usado, que foi news, a notícia. E trabalhamos o passado simples no inglês. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Thank you very much e espero vê-los em breve. See you soon, guys.